Palavra de Deus nas Escrituras. 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 38 em diante. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. Então, mostra aqui a palavra de Deus, e desceu fogo sobre o bezerro que estava totalmente o quê? Encharcado. Desceu fogo ali sobre a lenha que estava totalmente o quê? Encharcada. E até a água que escorreu no rio, o fogo de Deus, o poder de Deus, passou o quê? Lambeu e consumiu. Então nós vemos aqui, segundo a palavra, que a obediência ali de Elias à voz de Deus, e a oração, o clamor, o invocar o nome do Deus Todo-Poderoso, fez com que aquilo que era improvável acontecesse. Fez com que aquilo que aos olhos humanos era impossível acontecer. A nossa obediência à palavra e a nossa vida de oração, a nossa comunhão para com Deus, pode fazer o impossível de Deus acontecer na nossa vida. Que a própria Bíblia declara, que esses pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos de bem e não de mal, para nos dar o quê? Um futuro e uma esperança. Então, tudo que Deus pensa ao nosso respeito são pensamentos bons, de fazer aquilo que é bom. Aqui Deus fez descer fogo sobre o holocausto, para que o povo entendesse que Ele é quem? Que Ele é Deus, para que as pessoas aprendessem a prestar cultos ao Senhor, a adorar a Deus, a bendizer ao único Deus e a servir ao único Deus, que é o Deus Criador, como a pastora mesmo tem pregado, que Ele se representa na pessoa de Deus, o Criador dos céus e da terra, o Senhor se apresenta na pessoa de Jesus Cristo e na pessoa do Espírito Santo, que desceu lá em Pentecoste e vem também morar na nossa vida. Então é preciso que a pessoa reconheça Deus. E como que nós mostramos que nós reconhecemos Deus? Quando nós reconhecemos a palavra. Isso é um sinal que nós vamos obter respostas às nossas orações. Isso é um sinal que nós vamos obter resposta a cada clamor, a cada petição diante de quem? De Deus. Por isso é necessário nós assumirmos a fé, nós assumirmos a palavra, nós assumirmos aquilo que declara a Escritura a nosso respeito. Então, o que Elias estava vivendo ali era o fato de obedecer a voz de quem? De Deus. Era o fato de ele estar clamando o Deus vivo. Ele viu o fogo descer dos céus e consumir o holocausto. E diz assim: e lamber até a água do rio que havia escorrido. E diz assim: o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então as pessoas começaram a declarar: não, só o Senhor é Deus. É como se elas dissessem assim: só existe um Deus, só existe esse Deus, o Criador dos céus e da terra, só existe esse Deus, o Deus do profeta Elias, o que serve. Só o Senhor é Deus. As pessoas estavam reconhecendo a pessoa de quem? De Deus. Deus não havia falado através do profeta Elias que o Deus que respondesse com fogo, esse era o verdadeiro que? Senhor. Então o povo começou a clamar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, reconhecendo a pessoa de Deus. Irmãos, nós estamos aí para virar o ano. Reconheça que só o Senhor é Deus. Reconheça a autoridade divina de Deus sobre a sua vida. Reconheça a pessoa de Deus na sua vida. Reconheça a palavra de Deus nas Escrituras. Entenda que só o Senhor é Deus. Transfira a adoração ao Deus vivo, ao Deus Criador.
Transfira o seu louvor, a sua prestação de culto ao Deus vivo, ao Deus criador. Reconheça com todo o seu coração que só o Senhor é Deus. Quem reconhece que só o Senhor é Deus, vai andar segundo a palavra, vai andar segundo as Escrituras, vai viver o caminho que Ele pede. Os teus pensamentos vão ser as coisas que são de cima, as coisas que são do alto, porque você sabe que a fé é o quê? É a certeza de se receber aquilo que se espera, o firme fundamento das coisas que não se viu, mas se crê que Deus está fazendo, que Deus está operante. Nós precisamos ter essa certeza total no nosso coração, que só o Senhor é Deus. Transferimos a Ele toda a glória, toda a adoração, todo o louvor, todo o reconhecimento, e declarar: não, só o Senhor é Deus na minha vida, só o Senhor é Deus em todas as áreas, em todos os sentidos da minha vida. Eu confesso que só o Senhor é Deus, não há outro Deus, não há outro igual a Deus, só Deus é único. Toda adoração, todo o louvor, toda a prestação de culto sejam dadas somente ao Deus vivo, porque só Ele é Deus. Irmãos, e a Bíblia fala que Deus é fogo que consumidor, então Ele pode vencer, consumir tudo aquilo que nos impede de ser o que? Abençoado. Tudo aquilo que nos impede de receber a vitória, de receber o milagre, de receber a cura e a libertação. Nossa fé tem que estar posta no Deus vivo. A nossa determinação tem que estar posta no Deus vivo, no Deus da verdade, no Deus da Bíblia. Esse reconhecimento que Deus é a verdade. Nós estamos para viver a verdade de quem? De Deus. Viver os planos de Deus. Ao derramar da chuva de Deus, e conhecer no nosso coração, na nossa mente, que Deus é a verdade, a única verdade que nós precisamos para tomar posse da cura, para tomar posse da bênção, para tomar posse das maravilhas, para viver chuva de milagres, chuva de bênçãos, chuva de maravilhas em todas as áreas da nossa vida. Nós temos que reconhecer que só o Senhor é Deus. E vou começar a adorar e declarar: só o Senhor é Deus. Nós reconhecemos só o Senhor é Deus. E diz assim, versículo de número 40: e Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então ali foram mortos todos os profetas de Baal, ali diante do povo. Por causa de quê? Por causa que eles estavam proferindo uma fé mentirosa e atrapalhando o povo de Deus de seguir a verdade. Então eles foram exterminados, porque aquele tempo era tempo o quê? Da lei. Então, a pessoa induzia a pessoa ao erro, e ela sofria o dano daquilo, induzir a pessoa ao erro, fazer a pessoa proferir uma fé mentirosa. Então ali se exterminaram todos os profetas de Baal, assim como eles estavam fazendo com os profetas da verdade, os profetas do Deus vivo, do Deus criador. Ali foram exterminados, foram mortos todos os profetas de Baal, que estavam induzindo aquelas pessoas às crenças erradas e a servirem a essa entidade conhecida como Baal, que levava a pessoa ali a fazer o que o inferno gostava. Então foram exterminados, o lançou mão deles e ali os matou. Então disse Elias a Acabe, versículo 41. Então disse Elias a Acabe: sobe e come, porque ruído há de uma abundante o quê? Chuva. Então ele falou para Acabe, Acabe nesse tempo era o quê? O rei. Ele falou assim: olha, Acabe, sobe e come, porque há um ruído de uma grande o quê? Chuva.
barulho de uma chuva. Então Elias estava falando para Acabe, ó, vai descer chuva aí, vai chover. Por quê? Porque a terra estava o quê? Em seca. A terra estava em seca, estava se acabando os alimentos, estava se acabando ali as coiss, porque a terra é assim, se a terra não produz, a seca vai entrando, depois da seca vem o quê? A falta de água. A falta de água que faz com que a falta de alimento, e vem também o quê? A fome. Aí ele estava falando, agora os profetas de Baal foram exterminados, foram mortos. Agora o povo entendeu que só Deus é Deus, o único Deus verdadeiro. Então sobe lá e come e Acabe, porque vem um barulho de chuva por aí. Que ele estava falando que ia voltar a chover o quê? Sobre a terra, que a chuva ia cair, que Deus daria a bênção da chuva. Mas para a chuva ocorrer, precisava-se reconhecer que Deus é Deus. Para a chuva de bênçãos acontecer na sua vida ou na nossa vida, nós precisamos reconhecer que Deus é Deus. Aprender a prestar culto e adoração somente ao Deus vivo. Eliminar, exterminar toda a crença errada, toda a crença que não está de acordo com a palavra de Deus, precisa ser retirada. E nós precisamos proferir a fé no Deus vivo. Aí a gente pode ter certeza que Deus vai nos responder com chuva de bênçãos. A gente pode ter certeza que a resposta vai vir da parte de quem? De Deus. O profeta Elias falou para cá, olha, avisa, pode subir lá e comer, estou te avisando, que lá vem um barulho de chuva, ou a comida iria também vir, né? Porque com a chuva ia se brotar a plantação e viria alimentos para saciar o quê? A fome. Ia saciar a sede, mas também ia saciar o quê? A fome, não somente do rei, mas também de todo o povo que se encontrava lá na seca. A fome ia ser o quê? Saciada. Deus mandaria a chuva de bênçãos, que mostra, né? Porque Deus tem pensamento de bem e não de mal ao nosso respeito. Deus tem pensamento de bem e não de mal para o seu povo. Por isso que é importante o seu povo andar de acordo com a palavra. Viver de acordo com aquilo que ensina as Escrituras, estar atento às direções dadas pelo Senhor, ter um compromisso verdadeiro com Deus, isso a tempo, isso também fora de tempo. Ter um compromisso com Deus precisa o que? Permanecer. Tua vida de oração com Deus precisa o que? Permanecer. Precisa haver um compromisso verdadeiro com aquilo que ensina as Escrituras. Peça para Deus, me fortaleça, me renova, que até esse final de ano eu tenha uma mente renovada, com pensamento de bem e não de mal, que eu tenha uma mente ali voltada às coisas do Senhor, me fortaleça com o pão da palavra, me fortaleça com a água do Espírito, que eu como e eu sempre me sinta fortalecido, fortaleça as áreas da minha vida, para me ter um olhar, uma visão pela fé, para me andar segundo as Escrituras, para me seguir segundo a vontade de quem? De Deus, que é boa, perfeita e agradável ao meu Espírito. Ó, que as áreas da minha vida sejam encaminhadas de acordo com a palavra, porque se as áreas da minha vida estiverem de acordo com a palavra, de acordo com as Escrituras, eu vou viver essa chuva. E não é qualquer chuva, irmãos. Chuva que Deus tem para a gente é chuva de abundância de bênçãos. É chuva de abundância de milagres, chuva de abundância de maravilhas. Que Deus tem para nós, que Ele tem prometido, são bênçãos grandes. Que Deus tem para o teu povo, são chuvas abundantes. Por isso a nossa vida, ela tem que estar de acordo com a palavra, de acordo com as Escrituras. Então Ele falou, né? Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque comido há de uma abundante o quê? Chuva. E Acabe subiu a comer, versículo 42, e a beber. Mas Elias subiu ao cume do
Carmelo. Então, ele subiu lá no Monte Carmelo, lá no cume do monte, e se inclinou por terra e verteu o seu rosto entre os joelhos. O que Elias foi fazer? Elias foi orar a Deus, Elias foi clamar no monte, para que aquela chuva abundante viesse sobre a terra. Elias foi se esconder na oração. Elias foi dobrar o seu joelho, clamar, chamar a presença de quem? De Deus. Como é que nós temos que virar o ano? Com os joelhos dobrados, ou seja, com a vida de oração ativa, orando na santidade, no temor a Deus, no respeito às Escrituras, uma comunhão, um compromisso verdadeiro com Deus. É que nós temos que virar o ano com joelhos em oração, com uma vida de oração forte, com uma vida de oração segundo a palavra, segundo as Escrituras. Lembrando que os pensamentos de Deus são de bem e não de mal, e que nós precisamos ter comunhão com a palavra, e nós precisamos estar fortalecidos na oração, avivados na oração, compromisso com Deus, joelho no chão, compromisso com as Escrituras, ativos na palavra, compromisso com a casa de quem? De Deus, compromisso ali com a presença de quem? De Deus. Como que a gente tem que virar o ano? Para a gente viver a chuva de bênção de Deus, para a gente viver o ano da verdade, com vida de oração, com vida de acordo com a palavra, cumprindo as Escrituras, orando dentro daquilo que a Bíblia nos ensina e nos pede. Em fervente o quê? Oração. Em fervente comunhão com a palavra, em acordo, em comum acordo com as Escrituras, em fidelidade ali a Deus em tudo, com compromisso sério e verdadeiro com Deus em tudo, com uma vida ali no altar, uma vida ali de oração, uma vida de compromisso de joelho no chão, uma vida ali de compromisso verdadeiro para com quem? Com Deus. É isso. Quando o rei foi comer e beber, o profeta que Elias foi o que? Ao monte orar. Fazer a vontade de quem? De Deus. Nós também temos que orar, irmãos. Primeiro agradecer por mais termos chegado a mais um final de ano. Então a gente tem que agradecer a Deus, ter gratidão no nosso coração. Agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito e por tudo aquilo que Ele vai fazer. E ter certeza que tudo que Deus tem para nós, ao nosso respeito, são pensamentos de bem e não de mal, para nos dar um futuro lá na frente, maravilhoso, cheio das chuvas de bênçãos, cheio de milagres, cheio de maravilhas a nosso respeito. Para quando a gente entrar no próximo ano, a gente entre ali no ano da verdade e ver que a palavra de Deus é a verdade, que ela se cumpre na vida daqueles e daquelas que creem nele de todo o coração, que adora e serve a esse único Deus, ao Deus único, Criador dos céus e da terra. Que haja em nós essa adoração, que haja em nós esse temor, que haja em nós essa santidade, que haja em nós esse compromisso verdadeiro com a palavra de Deus, e que a nossa vida esteja de acordo com as Escrituras, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Vamos aplaudir o Senhor Deus pelas Escrituras, nos mostramos aqui.